Fala, nação! Está chegando a hora! Flamengo e Chelsea, um jogaço! O Mengão tem tudo para fazer uma grande partida, nação! A análise completa deste jogo. Os comentaristas da ESPN Brasil analisam esta partida e as chances do Mengão são muitas, nação. A torcida do Mengão está muito confiante, nação. Nós vamos levar este campeonato mundial de clubes. Temos tudo para fazer uma grande partida e ser líder do grupo, nação. Acompanhe, tá bom? Até o final deste vídeo. Faça seu comentário. Qual é a sua expectativa para este jogo e para este mundial de clubes, nação, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, nação. Nos ajude aí, tá bom? Toque nas notificações, porque assim que lançarmos um vídeo, você será notificado pelo YouTube, tá bom? E se você não é inscrito, inscreva-se no canal, tá bom? E dê o like para que este vídeo venha alcançar mais rubro-negros, nação. Muito obrigado pelo carinho, nação. Está chegando a hora, nação. Vamos ser campeão mundial de clubes, nação. Um abraço. Opa, muito titular. Um abraço, hein, Pascoal? Tem jogo, hein? O Zinho quantificou ontem as prateleiras, né? E qualificou essas prateleiras. Sim. E o Zinho não acha que o Chelsea... Vamos reforçar? A gente colocou na primeira, não é mistério pra ninguém, PSG, City, Real Madrid, Bayern Munique. E aí, na segunda... O Real Madrid parece que não está fazendo muita questão de ficar na primeira prateleira, não. Na segunda, a gente colocou Borussia Dortmund, que tomou um calor do Fluminense. Colocamos quem mais? Juventus. O Zé tirou o Benfica e o Porto da segunda prateleira, botou na terceira. O Chelsea estaria na segunda. O Zé, eu não sei se o Zinho... O Atlético de Madrid na segunda também. É essa que você colocou aí, Zinho? Foi assim, Zinho? Sim, foi. Tô com vocês. O Porto demonstrou isso, né? Tomou uma pancada do Miami. O Porto acho que é quinta Inclusive, prateleira, viu, Zinho? O Porto tinha que abrir o olho. time ruim. Eu falei, o Porto, futebol que eu vi jogar contra o Palmeiras, tem que se preocupar se ele vai classificar. E ficou estranho o negócio, né? Eu tô com o Zé também. O Benfica também, que eu vi jogando contra o Boca, não me empolgou. Né? Tanto é que é bom o Flamengo tentar ficar em primeiro lugar, porque pega o segundo colocado, né? Sim, esse grupo aí do Benfica, do Bayern. Vamos ver. O jogo é vital pro Flamengo escapar do Bayern Munique. Claro que seria muito indigesto já nas oitavas, o primeiro mata-mata, pegar o time alemão, que está, sem dúvida alguma, na primeira prateleira, acabou de ser campeão da Bundesliga com sobras. E Benfica, Boca são super acessíveis, né? Sim, acho que são acessíveis. Acho que com o Boca acho que é um confronto à parte, porque aí teria a tradição das duas equipes, né? Rivalidade, Brasil e Argentina e tal, então tem um peso a mais em relação a isso. Eu acho que se jogar Flamengo e Benfica, eu acho que tem jogo. Sim, total. Tem jogo, dá jogo, sim. E hoje eu vejo um jogo bom pro Flamengo. O Maresca falou, né, que vai rodar o elenco e tal. Eu acho que os europeus estão fazendo isso. Acho que daqui a pouco, quando passar de fase, aí ele começa a colocar os times. Eles começaram a colocar os times mais definidos, vamos dizer assim, os titulares, com poucas mudanças. Mas eu acho que hoje vai ter. Amanhã, né? Amanhã vai ter jogo, sim. Vai ter jogo. O Flamengo, dentro da apresentação dos dois, né? Eu acho que o Flamengo consegue jogar. A gente estava conversando antes ali, e eu tenho visto a repercussão das notícias na Europa, né? Alguns jornais falando e tal. Teve um que falou assim, a Europa entendeu que existem times fora do eixo europeu. E eu acho que essa primeira partida dos times brasileiros e de alguns outros times aí, acho que, peraí, nós estamos achando que era aquela Copa Intercontinental, a Toyota, não é assim não. E eu acho que os times brasileiros entenderam e como nós estamos no meio da temporada, fisicamente o nosso time está bem também. Os nossos times estão bem e acho que isso consegue diminuir também um pouco essa distância. Porque você consegue ter uma intensidade, e aí a intensidade, parte física, parte tática, os times brasileiros são bem treinados e depois você vê aí na parte técnica, que aí eu acho que é uma diferença. Mesmo naquele outro formato, Zé, se a gente lembrar de 2019, Flamengo e Liverpool, tudo bem que o Flamengo de hoje não está no estágio do Flamengo de 2019, mas o Liverpool também era muito mais time do que é hoje o Chelsea. Mas era uma surpresa, né? Porque era assim, era uma partida antes da final, entendeu? E aí você tinha com os times africanos, se você caísse na semi, era zebra. Dependendo e tal.
Hoje não, hoje a qualidade de jogo que o futebol brasileiro, os três primeiros e o próprio Botafogo conseguiu fazer alguns bons minutos ali contra o Seattle, opa, peraí. E eles também não dão aquela importância que nós estamos dando aqui. Os europeus não veem o Campeonato Mundial. Tem muitos times aí que estão disputando porque a bufunfa chegou e porque a FIFA obrigou também, A Copa do Mundo deles é a Champions League. É a Champions League. Não dá nem para comparar. É outra coisa. De ambição, não dá nem para comparar. Mas quando chegar na reta final... Não, eles vão levar a sério. Das oitavas. Eu já acho que amanhã, essa historinha aí que vai poupar, que não sei o quê, duvido que ele já não vem com o que ele, para o momento, acha que é o melhor. Já é um outro jogo. Os caras já estão entendendo, assistiram o jogo do Flamengo, estão vendo a repercussão, estão vendo as notícias, estão vendo os outros resultados. O Real Madrid, o sufoco que passou, o Borussia Dortmund, o sufoco que passou, enfim... Eu acho que eles vão começar a entender e querer jogar mais forte, né? E mais firme. Porque senão vão ficar de fora. Sim. Porque mesmo com todas as forças, daqui a pouco, dentro desse programa, a gente vai fazer o duelo cara a cara de Flamengo e Chelsea, levando em consideração que o Chelsea vai escalar muitos titulares, ou o time titular amanhã. É pau a pau, não tem uma disparidade grande. Não, o Flamengo não vai perder o jogo amanhã. Opa, assim mesmo? Na minha concepção, né? O Flamengo não perde no Chelsea amanhã. O Chelsea não vai jogar contra o Bala Mistura, que é o meu time lá da Várzea. Não vai jogar. O Chelsea vai jogar com o Flamengo, que tem o melhor elenco da América do Sul. Incomparável o elenco do Flamengo na América do Sul. A produção poderia soltar aí. Comparar. Entendeu? Agora, isso me ajuda bastante. Eu não tenho medo de dizer isso pra mim. O Flamengo não perde o jogo amanhã. Não perde. De jeito nenhum. O Flamengo tem um baita time, tem um monte de jogador bom. Tem estrutura tática. Que isso? Os caras te chamam de zicador, viu? Quem? Pena que eu não tô amanhã nesse programa. Amanhã? Não, pode vir, não tem problema. Você pode chegar com você. Por mim, será sempre bem recebido, porque eu tenho um carinho enorme por você e você sabe disso, apesar sempre das nossas concordâncias. Agora, no que diz respeito o Maresca. O Enzo Maresca falou o quê, meu senhor? Isso é uma rixa. Vai rodar o time. Que vai rodar time, coisa nenhuma. Só se ele rodar pra botar o time titular. Você acha que ele vai querer jogar com o time mais. O time que equipara com ele nas forças do grupo, com um time mais fraco? Vai poupar contra o Esperança, né? Vai botar, é claro. No último jogo, Penha. Porque é o seguinte, se tomar cartão amarelo e for suspenso nesse jogo, vai cumprir nas oitavas. Você tá entendendo o que eu tô falando? É lá que ele vai poupar. Aqui não, aqui é pra rachar madeira, meu senhor. E o tio do Palmer, que tá morando no Brasil há 10 anos? Eu acho que ele torce pro Vasco. O que você achou, André? Pra entender o Palmer, tava fácil ou não? Aquele inglês britânico, ele tava com a boa vontade também pra falar, pra abrir a boca, né? Tá secando... É secadeira total. Quem não torce pro Flamengo não... o Flamengo não é o Brasil no Mundial, né? Isso é uma coisa certa, porque existem outros brasileiros no Mundial. Para mim, o Flamengo tem muitas condições de passar nesse grupo como primeiro colocado no grupo. Aliás, as torcidas dos outros 16 times da Série A do Campeonato Brasileiro estão cansando de secar os 4 que estão jogando, né? Rapaz, é uma secação, hein? Por enquanto tá difícil. Secação. Imagina o torcedor do Vasco. Como não tá cansativo esse negócio de secar. O cara acorda já secando. Meio do dia, secando. Dorme secando. E por enquanto não tem dado certo. O torcedor do Vasco só não secou agora à tarde o jogo do Palmeiras, que tem essa ligação do Vasco com o Palmeiras. Tem ligação. No mais, eu acho que tá... O torcedor do Vasco tá muito ocupado, né, nessa questão de secar, porque tem 3 times pra ele ficar secando, né? É isso que eu tô falando. Haja secação. Agora, Pascoal, e essas possibilidades de mudança aí? O Alexandre, uma mudança certa, entrando na lateral esquerda, ele não estava em plenas condições para o jogo de estreia, e essa possibilidade do Bruno Henrique na frente. Assim, sentando no banco, na casinha de novo. Eu acho que o Alexandre vai voltar naturalmente à lateral esquerda. Sim. Naturalmente volta à lateral esquerda, porque eu entendo que na estrutura do time para jogar contra o Chelsea vai marcar 2 jogadores que são muito fortes por esse setor, né? O Palmer e o Neto. Então ele tem 2 jogadores ali e tem que ter uma companhia na marcação, né? Tem que alguém voltar também para ajudar na marcação. Isso é muito interessante que aconteça, porque é o lado, na minha interpretação, o lado mais forte do Chelsea, as jogadas que saem pela direita. Ponto. Mas o Flamengo não estará privado de jogar futebol contra a equipe do Chelsea. Repete aí, quem jogar pelo lado esquerdo tem que fazer o quê?
Quem jogar pelo lado esquerdo, fazer o quê? eu estou dizendo assim, não precisa necessariamente ser quem vai jogar como ponta esquerda. Não. Volante... Repete o que você falou. Quando... Não muda o assunto. Não. O cara que jogar pelo lado esquerdo vai fazer o quê? Quem jogar pelo lado esquerdo tem que dar uma mão, porque ali são dois jogadores com muita qualidade. O Pedro Neto e o Jonathan Palmer. Eu não estou dando obrigação para o ponto esquerdo, estou dando obrigação também para o volante que joga pela esquerda. Que o Flamengo, se não me falha a memória, no último jogo jogou com 2 volantes. Um lateralmente e o outro. Será que o De La Cruz volta? Não tem, não. Não vai voltar ainda, não. Do jeito que o Jorginho jogou... Não, mas estou dizendo para jogar com 3 volantes. Não vai jogar, Não, aí joga o Gerson e a Arrascaeta, certo? Para fazer os 4 homens no meio campo. Um outro atacante ali. O Gerson já vai fazer mais o lado direito da defesa do ataque do Flamengo e mais o lado esquerdo da saída. Eu acho que o time vai ser o mesmo com essas 2 alterações, com o Alexandre e com o eu não tiraria o Pedro. Eu não tiraria o Pedro. Não tiraria. Tetra, e a importância do Jorginho nesse jogo? Lógico, pelo fato dele, mais que qualquer outro jogador do elenco do Flamengo dominar o adversário, inclusive já vestiu a camisa do Chelsea, como nós vemos na fotografia aí da tela. Não, fundamental, a experiência dele, até o respeito que os adversários têm, conhece o cara. Olha, esse time aí, olha, o Alexandre estava na Juventus, né? O Jorginho, o próprio Gerson jogou, né? Na Europa, no Olympique. Enfim, o Pedro teve uma passagem rápida. Nessa eu tô com o Pascoal, tá? Ontem eu falei e vou repetir hoje. Eu começaria com o Pedro também. Começaria com o Pedro ali, segurando os zagueiros, fazendo o pivô para a chegada do Arrascaeta, do próprio Gerson, do Luiz Araújo. Mas assim, o Jorginho, esse jogo sim, né? No outro anterior eu até pensei assim, pode abrir mão de um dos volantes, botar mais um atacante, porque o Flamengo ia propor mais o jogo. Ia jogar mais no campo do Esperance, né? E precisava abrir, ter 1 contra 1. Então poderia até abrir mão, o Jorginho estava chegando e tal, mas ele entrou e jogou muito bem, mas para esse jogo, aí sim, aí não tem nem o que conversar, precisa desse meio campo forte, vai ter um duelo grande ali, a gente vai fazer o duelo daqui a pouco e nós vamos ver como vai encaixar, né? Como vai ter esse duelo no meio campo, e dali muitas coisas boas para o jogo vai sair de ambos os lados, né? Porque o meio campo do Chelsea também é de altíssimo nível. É bom. Ali. Os 3 do meio são muito bons. É só pensar em Caicedo e Enzo Fernandes versus, que a gente conversou ontem, né? Pulgar e Jorginho, aí... Pra mim Zé Bel disse que era briga muito boa. Você jogou bom, porque o Pulgar também. O Pulgar tem experiência na Europa, jogou um tempinho na Itália. Esses 2 que estão na tela aí, Uhum. O Debochado e o Palmer. Aí, atrás de vocês aí. Sim, é outro bom duelo. No nosso cara a cara aqui, vocês vão ter que decidir com quem vocês ficam. Vamos dar uma olhadinha agora numa tela mostrando... aí, exatamente. O Arrascaeta e o Palmer em 2025, cada um no seu respectivo quadrado. O Arrascaeta foi titular em 27... jogou 27 jogos na temporada, em 23 deles como titular. Participação em gols, jogou 70,3 minutos por partida, fez 13 gols, deu 6 assistências, leva quase 100 minutos para participar de um gol. Pensando nos acréscimos que a gente tem hoje tradicionalmente nos jogos, costumeiramente nos jogos, participação de um gol por jogo, um gol por partida. O Palmer foi titular em 23 dos 26 jogos em que esteve em campo pelo Chelsea, jogou em média 79,3 minutos, fez 3 gols, deu 5 assistências, leva muito mais tempo, 257,8 minutos para participar de um gol, seja passando a bola para o autor do gol, seja finalizando diretamente pro barbante, Oswaldo Pascoal. Aí já definiu meu voto para escolher entre os 2. Só por isso, assim? Não, na avaliação, assim, bem no cara a cara, Palmer e Debochado. Cara vai ser uma pachecada, Fabrício, prepara. Cara a cara, Palmer e Debochado. Quem ganhou? Calma, ainda não chegou a hora, calma.
É claro, gente. O cara tá numa fase artilheira. Pra falar do Flamengo. Hã? Aí, Zé. O cara tá numa fase artilheira. Confiando, Zé, que vai dar 11-0 pro Flamengo no Cara. Bom, vocês votam em quem vocês quiserem. Ele já falou assim, eu não quero vejo interferir. a hora do Mengão golear. Eu vou falar pra você. Eu achei o jogo do Esperance. Ele tá substituindo o Braz. O Chelsea pode esperar, a sua hora vai chegar. O Pascoal tá cantando isso. Contra o Esperance. Esperance. Arli, Esperance. A gente tem que falar direito, né? A gente, o jogo contra o Esperance. Rodeiser. CRB e CCA. E como é que você fala Bidlovski? Mendel Bidlovski. Mas não tem, olha lá, Bidlovski vai participar do programa agora. Agora? Capitão América. Opa, e ele arrancou a resposta legal ali do Palmer, hein? Rapaz bonito, e o cabelo dele não desmancha, isso. cara. Esse aqui é o interessante, olha lá. Ó. Ele tá sempre arrumado. Gel extra forte. Amigo do Cole Palmer. Tirou até um sorrisinho, um micro sorriso do Palmer. Dos grandes nomes aí do Chelsea atual. Mendel Bidlovski, depois de Pedro Ivo Almeida. Acho que não tá ouvindo a gente. Caiu o retorno, tá? Caiu o retorno. Tá sem retorno. Segura o Mendel. Segura aí que ele já vem. Daqui a pouco ele vai ter retorno. Vamos no que então, Fabricião? Fazer um break pro Mendel se arrumar? Conseguir arrumar lá o áudio dele. Agora vai. Só quero dizer uma coisinha pra vocês. Quando tiver que escolher o time de um, o time do outro, vocês podem votar em quem vocês quiserem. Vocês não precisam votar como eu vou votar. Vocês votam do jeito que vocês quiserem. O Mendel não vai participar do cara a cara, mas não. Só dessa escolha entre Arrascaeta e Palmer vai. Vamos lá. Ele vai abrir a participação dele falando. Vamos lá. Pro Mendel Bidlovski Futebol Clube. Você contrata América. Quem? Arrascaeta ou Palmer? Mendel, boa noite. Boa noite, Playhall, boa noite a todos. Boa noite com essa enrascada aí. Mas de cara eu se eu pudesse contratar, eu contrataria o Cole Palmer. Também pensando no futuro, vamos colocar assim, um jogador mais jovem, né, pensando na sequência da carreira. E o Cole Palmer que deu essa entrevista pra gente hoje de manhã, lá no CT do Philadelphia Union, onde o Chelsea realizou o treino para essa partida contra o Flamengo. No momento que volta a chover por aqui, Playhall, foi um vendaval, uma chuva, uma tempestade caiu aqui agora há pouco. E volta a chover por aqui. Vou passar as informações só do Chelsea. O Chelsea, então, realizou este treino. Pode ter novidades para essa partida contra o Flamengo. O principal delas, o Liam Delap, que é um jogador que custou 30 milhões de libras para o Chelsea. Uma expectativa muito grande. Ele estreou pelo Chelsea na partida contra o LAFC. Deu assistência para gol, então a expectativa é que ele possa ser titular contra o Flamengo. Outro jogador que pode pintar na equipe do Chelsea é o Andrei Santos, ex-jogador do Vasco, não jogou contra o LAFC, não entrou em campo, mas pode jogar no lugar do Caicedo. A gente até conversou com ele também, ele pediu o apoio da torcida do Vasco para essa partida contra o Flamengo, convocou os torcedores do Vasco para torcerem pelo Chelsea, ele que tem essa relação, esse carinho do torcedor do Chelsea. Disse que o pai dele também pediu um gol dele contra o Flamengo, também tem essa pressão em cima do Andrei Santos. A gente não sabe se ele vai estar em campo, mas também é um jogador do Chelsea falando sobre essa partida contra o Flamengo. O Enzo Maresca, que é o técnico do Chelsea, concedeu entrevista coletiva aqui no Financial Field e ele Lincoln Field, e ele falou sobre essa questão, né, da pré-temporada. O pessoal do Chelsea encara esse torneio, o Mundial de Clubes, como uma pré-temporada. Ele disse que, de certa forma, sim, é uma pré-temporada, é um momento de ajustes, mas chegando aqui, claro, ninguém quer perder, né? O Chelsea vai para competir contra o Flamengo, e então a gente espera uma grande partida. Uma outra informação é que no primeiro jogo do Chelsea contra o LAFC, menos de 30 mil torcedores no estádio, capacidade para 70 mil, isso até espantou, né? O pessoal, a torcida do Chelsea, disseram que foi um jogo do Chelsea raiz, lá na década de 80, 90, quando não tinham muitos torcedores no estádio, mas que a expectativa para essa partida agora contra o Flamengo da FIFA, mais de 50 mil torcedores, muitos ingressos sendo vendidos. Torcida do Flamengo vai chegando aqui, torcida do Chelsea também, então a gente espera um grande jogo Flamengo e Chelsea aqui no Lincoln Field, que espero que resista dessa chuva. Já caiu placa, já caiu banheiro químico, é um temporal aqui na Filadélfia, Pirral.
Boa, Mendelino. Obrigado, viu? E ó, só lembrando a Copa do Mundo. Não dá nem pra fazer uma pergunta pro Mendel? Deixa o cara, vai tirar o cara da chuva, Não, pô. Não complica o cara. Não, Ele tá de sacanagem. Perguntar pra ele o que ele acha, o feeling dele em relação a Pedro e Bruno Henrique, como ele tem visto esses dias, já que ele tem acompanhado o treinamento do Flamengo. É só pra te molhar mais um pouco que ele tá perguntando, viu? Não, mas assim, eu vou explicar, ô Mendel, porque nós aqui achamos que, pelas as explicações do Felipe, o Pedro não está apto para ter a intensidade que o Felipe espera. E o Bruno vai conseguir fazer isso. Sim. Então é só para saber do feeling do Mendel se isso é de fato essa informação ou não. Porque no primeiro jogo nós pensávamos que o Pedro iria ficar no banco. E aí acabou jogando. Exatamente, tem essa expectativa, primeiro o Alexandro, né, sendo titular na esquerda, a expectativa é de uma ou duas mudanças do meio para frente e a principal delas seria a saída do Pedro para a entrada do Bruno Henrique. Até a gente conversou com o Bruno Henrique depois do jogo contra o Esperance. Aliás, vocês discutiam aí Esperance. Perguntei para os torcedores do Esperance, eles falaram, pode falar Esperance. Às vezes tem gente que fala Esperance, então tá tudo certo. Mas depois do jogo contra o Esperance, o Bruno Henrique disse que tá tudo tranquilo. Tem jogo que vai jogar o Bruno Henrique, tem jogo que vai jogar o Pedro, dependendo do adversário, dependendo da intensidade. Eu até perguntei para o Felipe Luiz, né, se a gente vai ter muitas mudanças em relação ao jogo do Esperance, tanto de peças como taticamente. Ele disse, talvez, deixou no ar, talvez, mas a gente imagina um jogo diferente, é uma intensidade diferente. O Flamengo vai ter chances, segundo o Felipe Luiz, durante o jogo. O Chelsea vai ter chance, o Flamengo também vai ter chance, vai ter que aproveitar os espaços, porque o Chelsea também vai ir para o jogo. E aí o Bruno Henrique é o jogador que pode colocar essa intensidade no time do Flamengo, mas Felipe Luiz diz que só no momento do jogo a gente vai saber a escalação do Flamengo. Posso mais uma? Tá de sacanagem. Tá bom. Tá de maldade, mas pode. Vai mais um. Tem que fazer o cara a cara, não vai dar tempo de fazer o cara a cara. Não, então tá bom, Mendel, não deixaram eu perguntar, fica tranquilo. Um abraço, Mendel. Beijo, Mendelino. Valeu, um abraço a todos. Bom cara a cara aí pro pessoal, beleza? Eu ia perguntar se ele achava que o Chelsea, se o Maresca ia colocar... Tchau, Mendel. Se o Maresca vai poupar ou não, é isso? Se vai poupar ou não, porque... Hora do duelo do Equipe F. Agora For Esporte. Com essa pressão da apresentadora aí. Nossa. Até musiquinha. Vou começar pelo Tetra. Rossi, começar no gol. Rossi, o argentino, ou Robert Sanches, o goleiro do Chelsea. Escolhe, vai por quem, Tetra? Eu vou pelo goleiro do Chelsea. Experiente, jogou Copa do Mundo. Gostei. Acho que é um cara que já está no clube, né, há algum tempo também. O Rossi é ótimo. Quando a gente escolhe um, não quer dizer que o outro é ruim, claro. Não, tá? Tem que deixar isso bem claro, né? Porque às vezes o Rossi faz uma temporada maravilhosa, mas eu vou ficar com um cara que jogou Copa do Mundo. Uhum. Eu fiz com o pessoal do digital, o cara a cara, e agora eu vou precisar me concentrar para não votar diferente. Você vai votar diferente, claro que você vai votar. É óbvio. Pascoalzinho, vai quem? Vai o Rossi. Um voto para cada um. Zé da Fiel? Sanches. Ih, caramba, o Fabrício vai ter que desempatar, porque eu vou votar no Rossi também. O digital eu falei Rossi, eu não vou poder me contradizer aqui. Fabrício! Sanches. Sabia que ele ia no Sanches. Olha lá! Tiraram a Mini, Fabrício. A Mini caiu. Varela ou Reece James? Vai. Agora eu começo por Zé Elias. James. Reece James. Zinho! Essa era a pergunta que eu faria para o Mendel. Por que o Wesley perdeu a posição? Qual é a explicação que o Felipe Luiz dá? Porque se jogar o Varela, será o segundo jogo consecutivo do Varela. É verdade. Como titular, e o Wesley, que foi convocado para a seleção brasileira também. Sim. Varela também é jogador da seleção do Uruguai. Mas assim, eu não sei por que o garoto não é titular, não joga mais. Mas a votação é com o Varela, vou com o Reece James.
Eu também. Por enquanto, 2 votos para o Chelsea. Léo Ortiz ou Chalobah? Léo Ortiz. Léo Ortiz, por quê, Oswaldo Pascoal? Porque eu acho o Chalobah um pouco estabanado. Estabanadão? É estabanado. Eu acho o Léo Ortiz mais seguro. Gosto da saída de bola do Léo Ortiz, mais vertical. Tetra. Vou com o Léo Ortiz também, acho que é a fase do Léo Ortiz de jogador de seleção brasileira, merece até ter uma chance como titular na seleção. O Chalobah, ele é jovem, se não me engano é até de Serra Leoa, né? E aí ele Serra Leoa em inglês, né? Mas é um jogador ainda jovem, que ainda está crescendo, como o Pascoal falou, e o Léo Ortiz, para mim, já é um jogador consolidado, né? E seleção brasileira, e se manter esse nível, vai disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Ele exatamente nasceu na Serra Leoa, joga pela seleção inglesa. Zé Elias. Léo Ortiz. Já foi, Léo. Meu voto também é do Léo Ortiz. O outro Léo do Flamengo, Zinho ou o Colwill? Coelho, né? Gosto muito do Léo Pereira também. Muito bom jogador. Eu também gosto muito do Léo Pereira. Vou com ele. Colwill. Zé? Eu ia fazer uma piada do Mário Marra, mas não... Colwill. Mário Marra estaria aqui falando, qual é o jogador tem que votar? Qual é o jogador? Qual é o jogador? Zinho, Alexandro ou Cucurella? O espanhol, titular da seleção Boa disputa, né? espanhola. Boa disputa. São os laterais do contra Brasil no e da Espanha. Para o Ancelotti, titular da seleção também o Alexandro, né? E com mais bagagem, com mais experiência, acho que o meu voto para ir para o lado do Alexandre é essa, né? O currículo que tem e ainda jogando na seleção brasileira e titular numa posição que tem 2 jogadores de bom nível para disputar com ele no Flamengo, porque o Vinha tá chegando aí também, tá lá também no Mundial. É muito bom jogador, teve uma contusão séria, né? E o Ayrton Lucas também, jogador que já foi convocado para a seleção brasileira. O Alexandre é o titular e aí nesse momento é o titular da seleção, então eu vou de Alexandre. Para você ver como o elenco do Flamengo é incomparável. Tem 3 laterais que jogam em seleção. Só isso. Só isso, né? 2 jogaram na seleção Oswaldo, vale Alexandro ou Cucurella? Alexandro. O Cucurella é bom na descida. Ele é bom na descida. Na subida, nem tanto. Dá para jogar nas costas dele. Zé? Cucurella. Cucurella? Eu vou no Alexandro. Vou dar aí mais um lugar no time, no melhor de Flamengo e Chelsea para o rubro-negro. Vamos para a meiuca aqui, deixar tudo no jeito aqui. Vida. Aqui eu quero ver, hein? Vai ser bom isso aqui, hein? Zé, você que era a posição, nada mais justo começar por você. Pulgar ou Caicedo? Pô, o Caicedo, sou fãzaço do Caicedo. Não quero influenciar teu voto, que tanque. Não, mas seria uma bobagem da minha... Uma pretensão da minha parte. Então, eu gosto muito do Pulgar. Né? Eu acho ele um grande jogador. Ele é bom, mal marvado é o Caicedo, não é? É que o Caicedo... Mas... Especialmente a última temporada, o que ele jogou... Caicedo. Zinho! Caicedo. Pascoalinho. Eu também gosto muito do Pulgar, acho um baita jogador, com passagem na Europa brilhante, mas o Caicedo é um tanque para marcar ali no meio campo, é duro para passar por ele. Zé, Jorginho ou Enzo Fernandes? São 2 jogadores diferentes, né? Rapaz do céu. Eu vou mais no Enzo. Eu acho que eu gosto muito do Jorginho, mas eu acho que o Enzo pisa mais na área, faz gol. O Jorginho é o cara mais de organização e tal. Um campeão do mundo titular, né? No Enzo. Oswaldo Pascoal. Enzo Fernandes. Joga demais. Zinho. Mas ele não é volante. O Enzo é um meia que volta para marcar. Que ajuda. É o 8. Ele volta para marcar. O Jorginho é volante, é segundo volante. São características... 5, né? Ele mesmo disse que é 5, mas joga de 8. Mas o Enzo é baita jogador. Tetra. Enzo.
O momento é do Enzo, né? Como você falou, titular da seleção campeã do mundo da Argentina. Titular agora, em um dos capitão, né, também do Chelsea. Agora, jogadores de características bem distintas, mas enfim, às vezes acontece isso no cara a cara. Gerson ou Pedro Neto, Zinho? Pedro Neto, autor do primeiro gol do Chelsea na vitória sobre o Los Angeles. O esquentadinho. Bom jogador. Bom jogador, tem que ficar atento com ele, é o que dá amplitude, vai pra dentro, dribla, canhotinho que joga pelo lado direito, mas eu vou ficar com o Coringa. Eu sou fãzaço do Gerson, as características são diferentes, você já citou, mas tem que escolher um dos dois, vou de Gerson. Eu também. Gerson. 3 votos aí pro Gerson, não preciso nem votar. Agora que... vamos deixar por último essa, tá? Vamos pro Luiz Araújo e o Madueke. Luiz Araújo está num grande momento, né? Mas o Madueke botou a bola, que viu a bola que ele botou pro Pedro Neto? O Madueke botou uma bola espetacular e depois o Pedro Neto ainda saiu mandando beijinho pra ele, né? O Madueke. Eu vou ficar com o Madueke. Eu vou votar em segundo lugar só nesse aqui agora. Eu vou votar no Luiz Araújo. Pois não. Luiz Araújo hoje voando baixo com um rendimento superior. Mas é o seguinte, são posições diferentes. O Madueke é um meia... porque o Palmer joga na frente, o Madueke é que faz a articulação no meio. O Luiz Araújo é que joga da beirada do campo para dentro. São situações diferentes. Tetra vai em quem? Luiz Araújo. Vai empatar ou vai dar a vitória ao Luiz Araújo? Vou empatar, Madueke. Fabrício decide. Luiz Araújo. Voz bonita, né? Ele tá votando, tudo que eu voto, ele vota contra. Eu acho que ele tá votando contra o meu voto. Eu acho que é pessoal. Eu acho que é contra o meu voto. Que é pessoal. Eu gostei... Não, você votou no Luiz Araújo, pô, não foi? Não, eu votei no Madueke. Eu gostei da pronúncia do Mendel pro Liandelep. Liandelep. Ou Bruno Henrique. Zé Elias, começa por você. Liandelep. Eu votaria no Pedro. Numa situação dessa, eu votaria no Pedro. Mas ali tá o Bruno Henrique escalado, né? Eu vou votar no Bruno Henrique. Um voto pro Bruno Henrique. Você enrolou pra dizer o nome do cara. Eu falei Liandelep. Eu usei o... Tetra, querido. Quer complicar a gente, né, Zé? O negócio é o seguinte, eu tô contando que tem um coletivo hoje à noite. Podia ter um coletivo hoje à noite, sabe? Você quer o Pedro, né? Concentração eu lá, também. Que ninguém vê. Gostaria de ver o Pedro nesse jogo, especificamente nesse jogo, ter o central. Eu gosto muito do Bruno Henrique. Já falei que os dois bem, eu até jogaria com os dois, né? Aí é uma coisa do Felipe Luiz arrumar o time. Joga Jorginho com o Gerson no meio, joga Pulgar com A, com B e jogaria com os dois ali, o Luiz Araújo que está voando também, com o debochado. Cara, eu não sou fãzaço do Liandelep, não, né? Liandelep. E talvez, Zilzinho, lá também existe a mesma dúvida. É possível que jogue o Nicolas Jackson, que fez 10 gols na última Premier League. Existe a dúvida também no comando de ataque. Talvez a comparação seja Pedro e o Jackson. Nicolas Jackson. Daria Pedro pra mim. Mas vai jogar o Bruno Henrique, eu vou ficar com o Bruno Henrique. O Zinho também. Você votou no Bruno Henrique, Zinho? Sim, te acompanhei. Treinador. Vamos deixar por último mesmo Arrascaeta e Palmer. Felipe Luiz ou Enzo Maresca, Zé? Gostei da abertura. Eu acho que o Felipe é bom treinador. Maresca também. Maresca jogou com o Luiz Fabiano no Sevilha. Eu joguei contra o Maresca. Durante 3 anos, auxiliar do Pep Guardiola. Eu joguei. Mas é treinador há pouco tempo também, 3 anos. Eu ia falar isso, que pesa um pouquinho mais a experiência que ele tem como treinador. Foi treinador do Bolonha também, se não me engano. Mas eu vou com o meu parceiro Felipe. Felipe Luiz? Eu vou votar no Felipe Luiz. 2 votos pro Felipe Luiz. Zinho?
Mais título do que derrota. Felipe Luiz. Também vou votar no Felipe Luiz. E agora sim a gente fecha com a disputa. Aí é pule de 10, filho. Entre Arrascaeta e Cole Palmer. É só pegar o quadrinho que demonstrou cada um na temporada. Só pegar. Palmer, você. Georgian, vai que? quem? Georgian, que Palmer? Você tá maluco? Eu vou votar no Georgian. Que Palmer? De onde você tirou isso? É Georgian de Arrascaeta, o debochado. No campeonato todo, o Palmer fez 15 gols na Premier League. Tá bom, mas ele levou a temporada inteira. Nós estamos, ainda nem começou na metade do brasileiro, ele já é o artilheiro do time, tem 13. Artilheiro do Campeonato Brasileiro. Um voto para Arrascaeta. Zinho? Por culpa do Mendel Bidlovski, eu vou decidir o meu voto. Porque ninguém mandou ele entrevistar o Palmer e falar que o time dele tá secando geral o Flamengo. Teve isso então, também, né? Ô tio do Palmer, para de secar. Você mora 10 anos no Brasil, vai secar muito, né? Eu vou de Arrascaeta. 2 votos para Arrascaeta, Zé. Eu vou de Palmer. Não, eu vou de Palmer também para o Fabrício aparecer. Fabrício da Fiel decida. Não, voto seu, você tem que ir no voto dos outros. É que eu gosto de escutar a voz do Fabrício. Olha, nossa senhora, hein? Ó, ficou bonito aí. Flamengado, hein, aqui. Ainda decidiu indo de debochado. É isso aí, Fabrício. Portanto, temos no time titular dos melhores de Flamengo e Chelsea, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores